Oi pessoal, eu tô dando uma voltinha hoje aqui, tô em Bananal e tô com a família aqui dando um passeio e resolvi dar uma parada, dar uma saída para arejar a cabeça. Cara, eu tô com os pensamentos de... Sabe quando, sabe quando é final de ano você tá pensando assim, será que você tá no rumo certo, né? E procurar outros rumos. Cara, eu tenho 54 anos, mas segundo os meus pais contam, Deus de novo, eu sou questionador. As pessoas costumam julgar questionadores como criadores de caso. Eu acho que questionadores são pessoas que têm, acreditam em algo, né? É pessoas que não aceita só escutar e ficar calado. Se ela tem um outro ponto de vista, ela quer expressar esse outro ponto de vista. E, e nesse decorrer do tempo, quando foi em 2016, por exemplo, que eu sempre fui uma pessoa assim, vamos dizer, sabe uma criança política, né? Significa que é uma criança que quer estar inteirada, que é a criança que pergunta por quê. Eu, por exemplo, tenho uma história que a minha mãe conta. Minha mãe já foi professora. Ela conta que teve uma época que teve até uma reunião que juntou as escolas municipais, né? Uma reunião de professoras e diretores. E uma prova minha de inglês, ela foi parar na mão de todos como um exemplo de um aluno que eles falavam que precisava de uma atenção. Antigamente, os professores não estavam muito preparados para alunos que saíam do padrão, entendeu? E foi uma prova de inglês, onde eu recebi a prova, escrevi bem grande na frente da prova. Nem sei se isso é certo não, tá, gente? Mas eu era criança, devia ter que 12 anos, eu acho, 11 anos. Eu escrevi bem grande na prova dizendo que eu era brasileiro, que não tinha pretensão, olha só, com 12 anos, não tinha pretensão de sair do meu país, e por que eu era obrigado a aprender uma outra língua. Hoje em dia eu sei, né? Quem não tem, não sabe, quem sabe falar bem o inglês, as possibilidades de emprego, de crescimento na vida são grandes. Mas naquela época eu fiz esse questionamento. Isso aí foi repercutido nas escolas. E depois de um tempo, de tanto, no decorrer do tempo, foi até um motivo que eu achei interessante, porque, segundo meus pais, quando eu era criancinha, aí vão falar lá, 6 anos de idade, eu ficava no banco de trás e ficava perguntando, pai, por que tem que ser assim, por que não poderia ser assado, e, enfim. É como eu sou, então, na realidade, nós nascemos e morremos da forma que nós somos, né? Com o perfil que nós temos. E, e a gente vive um momento, aí entra os dias de hoje. Eu sou uma pessoa que é bastante envolvida com questões de cidade. Eu sempre fui uma pessoa assim meio que gostava de me inteirar, né? Há muito tempo eu junto com um amigo meu, Léo Dias, lá da Vila Nova, a gente queria montar um canal onde iria ajudar, iria divulgar o que acontece dentro dos bairros, coisa que eu faço até hoje, por sinal. E aconteceu que em 2016, nem foi em 2015, eu comecei a querer conhecer lideranças de bairros. E eu me aproximei como voluntário das relações comunitárias do governo Jonas, né? Eu fiquei durante mais de um ano dentro das relações comunitárias sem receber nada como voluntário, né? Eu participava, só para vocês terem ideias, eu participei de várias reuniões com o prefeito, eu e associações de moradores de bairros diferentes. Eu ia com as associações dentro do bairro, tipo, por exemplo, a do Santa Inês, a dona Vera, que era presidente na época. Eu ia junto com ela, a gente coletava informações, pensava o que poderia ser feito, e depois ela me convidava para participar junto com ela, representando a associação de moradores. Eu fiz isso com várias associações diferentes. E eu ganhei eu fui ganhando esse interesse de estar informado com a cidade. Em 2015, um amigo, que eu não me recordo o nome aqui, chamado Eliseu, eu andava bastante com ele e eu falava muito para ele assim, poxa Eliseu, pô, a política é muito ruim,
não existe ninguém que presta, e a gente não vai sair dessa política não justa, né, que eu julgo, né, que ela divide o dinheiro público de forma injusta, se dá muita atenção para uma classe alta e pouca atenção para a classe baixa. E estou virado aqui, as pessoas pensam que já tem alguém atrás. E naquela época eu fui apresentado a uma pessoa chamada J. Chagas, da Casa do Fogão, né, que naquela época se tornou um grande amigo meu. Trabalhei para ele durante 1 ano e meio, de forma voluntária, quando ele disse que queria ser prefeito. E a intenção era ser candidato sem coligação nenhuma, sem gastar dinheiro em campanha, só em cima de propostas. Eu abracei junto com ele a ideia e a gente, de forma artesanal, eu que criava, para vocês terem ideia, eu que criava os cartazes, fazia foto do grupo político que tinha, que era tudo gente assim, gente como nós, né, que participava. E foi uma campanha bem legal, tanto que eu me envolvi tanto que eu me tornei o vice-candidato junto com ele naquela época. E eu acho que eu considero aquela eleição a eleição mais bonita que aconteceu. Foi uma eleição realmente com pensamento puro. Acredito que isso, infelizmente, é difícil de acontecer novamente. E eu fui me inteirando muito da política. Foi quando fui chamado para... Eu fui chamado para vários motivos para estar dentro do governo atual. Foi quando veio várias ofertas, gente. Mas aconteceu uma oferta que foi irrecusável. Porque eu sou uma pessoa inteirada com comunidades, amigos de várias associações de moradores, de lideranças. Região Leste, por exemplo, eu conheço muito. E veio uma oferta que eu poderia participar do governo com poderes de agir dentro dos bairros, promovendo mutirões, incentivando com projetos, né, que eu tenho vários projetos que nem envolve dinheiro, mas que envolve só trabalho, né, com apoio de uma prefeitura, onde iria gerar qualidade de vida para os bairros. Só que esses tipos de propostas parece que ofende as pessoas que estão lá dentro. E infelizmente eu entrei e saí sem conseguir colocar uma ideia em prática, porque não sei se é porque minhas ideias eram muito voltadas 100% a benefício das pessoas e da população, e infelizmente não houve interesse na época das minhas ideias ser colocadas em prática. Hoje estou eu, a gente quando está no meio político a gente está sempre envolvido, né? Até mesmo porque não adianta a gente ser um cavaleiro solitário, a gente precisa estar envolvido com outras pessoas. Eu tenho alguns amigos que eu caminho muito junto com eles. Eu vou te falar o que eu mais converso, por exemplo, é o Marcos Vale, da região leste. E ontem a gente conversando pelo telefone, ele falou algo assim muito, muito sério. Ele falou assim: pô, Marcelo, que eu falei para ele, eu tinha comentado para ele, pô, Marquinhos, cara, tem hora que dá vontade de sumir, né, e ir para outro lugar. Porque aqui em Barra Mansa a gente sabe demais, a gente enxerga. A gente até comenta assim, a população menos informada politicamente, talvez elas sofrem menos, porque ela tem uma visão que o que elas têm é o que elas merecem, entendeu? O que podem receber. E a gente que tem um pouco mais de informação, a gente sabe muito bem que o que é oferecido é muito pouco do que eles podem oferecer, entendeu? Existe uma estratégia que não é só na nossa cidade, é no Brasil inteiro. Aquela de manter as pessoas com o mínimo para em época de eleição se oferecer algo e o pouco já conseguir conquistar a simpatia e o voto das pessoas. Por exemplo, você deixa um bairro com as ruas ruins, em época de eleição você vai lá e asfalta. E a população acha que daí para... não, agora vai engrenar, vamos manter no poder. E para de novo. Se você perceber, as aulas de zumba aumentam mais em época de eleição, ano de eleição, né? Os eventos nos bairros aumentam, os vereadores ficam mais humanizados, né? Em ano de eleição, parece que todo mundo envolvido no meio político vira santo, né? Vira Deus, né? Parece que estão mais apaixonados pelo povo.
E isso é tão evidente porque todos os anos se repete a mesma coisa, né? É igual um casal, né, que se separa em época de carnaval e se junta em época de eleição. É mais ou menos isso. Os políticos com a população. E eu tô falando sobre isso aí, sobre o questionamento, porque por eu questionar tanta coisa, só de eu estar falando esse vídeo aqui, gente, a vida da gente se torna bem mais difícil, cara. Os projetos que a gente cria, até o nosso trabalho pessoal, até os nossos trabalhos, a gente tem dificuldade de colocar no ar. Porque para colocar um projeto no ar, normalmente todos os projetos que eu crio, a maioria dos projetos que eu crio, eu penso em atingir a cidade. Antigamente, sabe com o que eu trabalhava? Eu trabalhava com site de pousadas. Eu tinha em torno de 33 pousadas que eu cuidava do site, fazia manutenção e recebia mensalmente. Era uma vida bem tranquila. Fazia o trabalho, recebia todo mês. E aí veio a política, né? Dizem que é a picadinha que vicia a gente pega gosto, mas a questão não é pegar gosto. A gente passa a saber, né? Passa a entender. E aqueles que entendem e não concorda, fica como eu assim, acaba se entregando demais, larga até a própria vida para poder, porque não aceita e fala, gente, isso precisa mudar. Eu estou até me perdendo aqui na fala com vocês. O que eu ia dizer para vocês é o seguinte: eu estou fazendo esse vídeo aqui falando essas falas aqui, e se eu posto hoje, amanhã já vem algumas coisas acontecendo de ruim, tipo assim, as pessoas passam na rua e não cumprimentam mais, ou rolam alguns comentários e começa a falar, lá vem o Marcelo, criador de caso, ou tá querendo aparecer para poder ganhar alguma coisa. Cara, eu vou falar uma coisa para todos aqui que estão escutando, e vocês deveriam falar isso com os próximos também. Não é falar o que eu estou falando, não, falar o que vocês sentem. A gente precisa falar assim, chega, né? Poxa vida, chega, vamos começar a pensar a cidade, vamos passar a pensar uns nos outros, né? Vamos passar a pensar, tornar essa cidade assim, boa para todo mundo. Porque as pessoas que julgam que a cidade está boa, tá muito enganado. Eu vi, por exemplo, um amigo meu do meio político aí, cara, que eu gosto dos ideais dele, e ontem ele estava na Santa Casa, numa reunião, falando que estava conhecendo as estruturas da Santa Casa. Nossa, eu fico muito preocupado com isso, porque eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Quem já foi na Santa Casa recentemente, poxa gente, é muito evidente que o carinho que é feito com os convênios não é o mesmo carinho que é feito com o SUS, cara. A recepção do SUS para quem vai fazer a troca de pessoas que estão ali internado, fica na parte de trás, cara, num local ruim, dá para você ficar olhando as pessoas que estão internadas pela janela. Poxa, aí a recepção do convênio, puta merda, é aquele salão alto com aquele lustre moderno, com mesinha separada para cada um, cafezinho. Poxa, não sei se vocês sabem, pelo menos era assim, né? A Santa Casa ela tem 60% de obrigação com o SUS, mais que a metade tem que ser destinado para o SUS com a mesma qualidade que se destina para outro. Por que que para o convênio com tanta qualidade, beleza e carinho, e para o SUS é como se fosse uma obrigação? Gente, a maioria das coisas que tem ali na Santa Casa é dinheiro público. Você acha que aquela reforma linda e maravilhosa ali, daquela entrada e tudo mais, vocês não podem esquecer as histórias das verbas. Quantos deputados já enviaram verbas? E as verbas aqui vêm tudo para Santa Casa. Você lembra uma verba aí que um deputado mandou para um mamógrafo de mulher, né? Então, um mamógrafo para exames de mulher teria que ir para o Hospital da Mulher. Foi para onde? Para Santa Casa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. sair do rumo da conversa. Falou, gente. Abraço aí. Depois a gente fala mais.